Eu já analisei milhares de pessoas. Todos os dias, são dezenas. Deu mais ou menos, eu falei, gente, mas não foi desse jeito que eu falei. Você resumiu as relações humanas por toda a história da humanidade. Eu já falei uma coisa que Fábio Blanco não entendeu. Ou fez que não entendeu. E isso eu tenho percebido na comunicação com as pessoas em geral. A gente fala uma coisa, chega ali, parece que bate na pessoa e ela devolve de uma forma muito estranha. Por que isso acontece? Por que a gente, às vezes, quer falar uma coisa e não consegue dizer aquilo que a gente quer? Você resumiu as relações humanas por toda a história da humanidade, porque sempre foi assim. Comunicação é sempre uma via de mão dupla, né? Comunicação é ir e vir. Sabe o que significa comunicação? A palavra comunicação? Communicatio, em latim, que significa compartilhar. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando não apenas em transmitir uma ideia, mas em compartilhar. Eu tenho uma ideia e trago você junto comigo nessa ideia. Nossa, vocês podem ver que isso aí é para a vida toda, né? Então, não é de hoje. Sempre foi assim. E, na verdade, se nós formos olhar, quase todos os conflitos no mundo, nas relações, em todos os lugares, acontecem por ruídos na comunicação, falhas na comunicação. E muito disso que você falou. A pessoa fala uma coisa, a outra entende outra. E aí dá um problema, né, gente? Porque às vezes você não quer dizer aquilo, né? Tanto que eu falei isso pra você, você me respondeu mais ou menos, eu falei, gente, mas não foi desse jeito que eu falei. E isso vem se agravando até por aqui, ó, WhatsApp, coisas que a gente fala e você não tá vendo a pessoa ouvindo do outro lado, sim. Complica, né? Porque aí é que tá, a comunicação, ela tem vários meios, né? As pessoas acham que comunicar é só falar. E aí que tá o problema. Por exemplo, você fala pra mim, você é todo um universo de conceitos, de símbolos, de emoções, e cada palavra, cada ideia contém tudo isso dentro de você. É muito difícil que o que as ideias e as palavras signifiquem para você tenham o mesmo significado para mim, o mesmo peso emocional. É verdade. Então, quando você fala alguma coisa, eu entendo as palavras, mas o peso dessas palavras para mim é diferente. Mas aí complica, né, Fábio? Porque a gente nunca vai conseguir acertar, né, gente? É complicado. Então, isso que você falou eu acho legal. A gente nunca vai conseguir acertar. A gente não pode ter a pretensão de que a comunicação entre as pessoas seja perfeita. Nunca vai ser. A gente tem que sempre levar em conta que a comunicação sempre vai ter alguma diferenciação. E aí a gente precisa ter maturidade para saber lidar com isso, saber lidar com esse jogo. Então, aí, na relação pessoal, se você vai e já ataca a pessoa recebeu de uma forma, ela vem e te passa aquele retorno estranho. Isso. Se você ataca essa pessoa, aí a coisa vira um porque você transformou aquilo numa guerra. Sim. Quando, na verdade, deveria ser um jogo. A comunicação é um jogo e tem que ser um desafio. É tentar fazer o outro entender, é você tentar entender o outro. Isso aí é um exercício que a gente tem que fazer. E você sabe que a gente estava assistindo um filme ontem muito interessante e falava sobre a guerra, Alemanha, Inglaterra, e assim, muita coisa foram as palavas, né? O tempo todo. Muita coisa guerra, poder e palavras, né? Guerra, muito de palavras, sim, é o que se fala, o que se promete, o que se diz, o que se entende. E em relacionamento, sabe qual é das grandes questões? As pessoas acreditam que o que importa é o que você diz. Né? Eu vou ser muito objetivo, eu sou muito claro, eu falo exatamente aquilo que eu falo mesmo, eu sou muito objetivo, muito racional no que eu falo. Eu vou dizer, quer ter problema de comunicação é ser totalmente racional. É verdade. É achar que só porque você falou que é verdade, isso é o suficiente. Outra coisa muito que eu acho que prejudica é você ensaiar muito o que vai falar pro outro, né? Porque tem muito da energia das palavras, do espírito da letra. Então, por exemplo, eu vou ensaiar, eu tenho que falar com o Fábio, eu fico ensaiando um tempo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. É ruim porque você vai mecanicamente falar com o outro. Né? Uma vez eu tive uma discussão com a Letícia, e aí eu falei, cara, eu vou escrever uma carta para ela. A carta estava perfeita, perfeita. Eu olhei para a carta e falei, cara, isso aqui tá perfeito, não tem como você discutir, não tem como ela não me entender. Não tem como, estava tudo certinho, todos os pontos, todos colocados. Aí eu mandei para ela. Quando ela leu, ela interpretou tudo diferente, mas ela não interpretou errado. Não, mas ela olhou para um outro lado que eu não tinha percebido. Eu falei, caramba, não era isso que eu queria dizer, não era essa a intenção. Isso é um dos exemplos de como a comunicação ela é complicada. Tem uma experiência ali, feita por um psicólogo chamado Albert Mehrabian. Esse psicólogo ele fez uma experiência, né, de comunicação, e ele percebeu o seguinte, que na comunicação ela pode ser dividida em 3 partes: conteúdo, tom de voz e expressão corporal. E ele percebeu que nisso tudo, só 7% do impacto da comunicação é o conteúdo. Olha isso. 38% tom de voz, 55% a expressão corporal. Mas ele não quer dizer que o conteúdo não importa, não. A experiência dele informa que quando você quer passar a sua emoção, por exemplo, se você quiser ler
ler a minha emoção, ler a minha motivação, o que eu falo vale muito pouco. Entendi, porque o que você me mostrar vai... Agora, o meu tom de voz, minha expressão corporal vai dizer muito. Quando você quer ler a minha emoção. Entende? Então isso mostra o seguinte, a gente precisa se preocupar muito em como a gente fala. Por isso que essa coisa de, eu não quero saber, eu falo mesmo, eu sou assim, é muito difícil, porque você é assim, só que a outra pessoa nem sempre vai te ler daquela forma, né? Nem sempre vai falar assim, ela é assim porque ela é uma pessoa ok, honesta. E eu tava até comentando isso hoje com uma pessoa, com uma cliente, que ela falou assim, Letícia, poxa, eu gosto da sua forma de ensinar, que você tem uma forma de falar de uma forma muito doce, tranquila. E tem gente que não gosta, porque nem todo mundo gosta dessa forma, né? E aí a gente tem que escolher a forma que você e seguir em frente. Até se adaptar também. Até se adaptar. Você se adapta ao público. Até ver. Olha, uma boa analogia que a gente faz é da música. A música tem a letra e tem a melodia. Mas a melodia, ela é tudo na música. É verdade. Porque a maioria das músicas lindas que a gente conhece, se a gente tirasse a melodia e só falasse a letra, ela não teria o mesmo impacto. Não tem o impacto que tem, né? Então, o que é a melodia? A forma. Né? A forma como você fala aquela letra. Sim. Então, a forma conta muito. E às vezes a gente ignora isso. É verdade. A gente acha assim, isso aí é perda de tempo, eu ficar me preocupando, principalmente homem, tá? Ficar preocupando em falar com cuidado. Gente, mas faz muita diferença. Faz diferença. E assim, a gente procura aqui falar sobre todas as relações pessoais. A gente procura não falar só da relação homem-mulher, casal e tal, porque eu acho que tudo serve pra tudo. Serve o que a gente fala. Tem um livro ali, você consegue, o último livro dessa prateleira aqui. Esse é laranjinho? É esse mesmo. Opa, acho interessante. Tá vendo esse livro aqui, Comunicação Não Violenta. Comunicação não violenta nada mais até o subtítulo, técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É importante esse livro, uma vez eu lembro que você falou. Eu indico para muitos dos meus orientados, vou contar uma história. Uma orientada minha, olha que interessante. Ela me chamou para ser atendida, para receber orientação filosófica comigo. E aí quando ela me chamou a primeira vez, eu falei, nossa, mas que mulher grossa. O jeito dela falar, né? Que mulher grossa, caramba. Mas tudo bem, não importa com isso, né? É como que a gente percebe, eu não tenho essa né, sensibilidade, mas o primeiro impacto era que ela era bem grosseira. Tudo bem. Só que aí, olha que interessante, ela falava desse jeito grosso e tal, mas logo em seguida ela mandava uma figurinha, um sticker, né, que chama, dela mesma, né, um avatarzinho dela, todo cheio de florzinha, todo doce, mas não tá combinando isso aqui. Sei como que a gente às vezes, e eu acho que o ponto também chave desse nosso tema, é como a gente não se analisa. Isso. Ou como se vê, na verdade ela se vê de uma maneira, né, ela se via doce. Mas, cara, primeiro. O jeito dela. O jeito de falar. E ela tinha vários problemas de relacionamento com as pessoas, tal. E eu atendi ela durante um bom tempo. Até quando eu peguei uma certa intimidade com ela, um dia eu falei pra ela: olha, você já não parou pra pensar se talvez, por acaso, os seus problemas de relacionamento não venham muito da sua forma de se comunicar? Quando eu falei isso, ela parou, olhou pra mim e ela falou assim: será? Ela não tinha a mínima ideia mesmo de que ela se comunicava de uma maneira agressiva. Coisa, né? E aí ela mudou, ela começou a vigiar. Se não me engano, ela te procurou até por isso, Nossa, né? nós viramos, era por causa dos problemas de relacionamento. E é muito incrível essa coisa da filosofia clínica que o Fábio faz, é muito incrível essa análise, né, que as pessoas pedem, porque as pessoas entendem que a filosofia clínica é diferente da psicologia, né? Embora esteja ali toda misturada em si. Ela pode ser mais ampla, né? Mas ela é mais E a filosofia dentro, clínica, né? Especificamente, trabalha muito com comunicação. Exatamente. Muito com linguagem, como você fala, como você pensa, como você constrói os seus pensamentos. E olha que interessante, as pessoas buscam por isso. E ela mudou, e a vida dela mudou bastante, os relacionamentos dela mudaram bastante por conta disso. Então, assim, se a gente entende isso, a gente muda. E outra coisa muito importante, eu sempre busco falar com o Fábio, assim, de uma forma mais tranquila, mais branda, para não ter esse retorno. Quando eu não faço isso, eu percebo que altera o nosso entendimento. Outra coisa muito importante também é a gente sempre se analisar. Sim. Pergunta para alguém que está perto de você, que você confia. Você acha que eu estou falando de uma forma grosseira? Eu busco fazer isso também. Aí eu falo, Fábio, o que você acha da Letícia? Dessa forma não está muito legal. Dessa forma acho que é melhor você melhorar. Porque a gente não percebe. Olha, eu sou uma pessoa com experiência em comunicação. Eu já analisei milhares de pessoas. Todos os dias são dezenas de pessoas que eu fico analisando a fala. E a fala dos outros eu analiso com muita facilidade, mas a minha mesmo é difícil. Às vezes eu falo, a Letícia fala assim, você está sendo grosso. Eu falo, eu? Eu falo mesmo. Eu falo, Fábio, cuidado. Às vezes eu não estou tendo a intenção de ser grosso mesmo. Mas ela está recebendo como grosseria. Se ela está recebendo como grosseria, é porque para ela alguma o tom... coisa... Então tem 3 coisas que nós devemos observar, Lê, em comunicação. Quais são essas 3 coisas? 3 coisas primeiro. Conteúdo, óbvio, nós temos que tomar cuidado com o conteúdo, o que nós estamos falando. Tá? Segunda coisa, a forma
o jeito que a gente fala. E Se é a coisa mais normal. Ver se tá realmente, É uma coisa é você falar, te amo, tá? Outra coisa é falar, eu te amo. Muda muito, gente, muda muito. A forma muda tudo. E tem uma terceira coisa que as pessoas não prestam muita atenção. Escuta. Comunicação não é só falar. Comunicação é escutar. Comunicação como eu falei, comunicar, é compartilhar. Você fala, você escuta, você tenta entender o outro. E olha que eu vou confessar uma coisa aqui, eu escuto muito mais hoje, né? Eu aprendi a escutar. E o Fábio sempre falava, Letícia, você precisa escutar mais, você quer o tempo inteiro mostrar, falar. Então, escutar é uma coisa que a gente vai aprendendo. Em comunicação, é hábito. É hábito. É lutar contra a ansiedade, mas é importante, muito importante. Você tem de conseguir escutar, não é só entender as palavras, é conseguir ler a emoção do outro. O que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Mas aí, pra gente não alongar muito, nós estamos precisando do quê? De mais empatia nesse mundo, empatia, né? Tem tudo a ver com empatia. Aí a gente está precisando de mais empatia. E aí, comunicação é empatia, mas é isso. Uma construção. Mas é um exercício. Então, quando a gente se comunica, a gente tem que conseguir, eu estou falando, será que isso está agredindo a outra pessoa de alguma maneira? Ou melhor, também, uma outra parte, ela está falando, tem o conteúdo que ela está falando. Agredindo? É isso que ela está querendo dizer? O que ela está querendo dizer? O que há por trás disso que ela está falando em termos de emoção, de sentimento, o que ela realmente está querendo dizer? É um jogo, por isso que eu falo que é um jogo. E é muito legal, porque jogar. Aqui no canal, e lá também no nosso Insta, tem muita gente respondendo aos nossos vídeos, né? E algumas pessoas falaram assim, Letícia, mas é tão difícil fazer isso que vocês estão falando. Gente, a gente sabe que é difícil. São problemas milenares e globais. A gente não está falando aquilo que a gente faz, a gente está falando aquilo que a gente está tentando fazer também, né? Então a gente está junto naquela tentativa. Então tudo que a gente fala aqui é coisa que a gente já ouviu e está tentando. Então, a comunicação foi um dos temas que mais as pessoas perguntaram. Que é um problema geral. E falam muito com o Fábio aqui, geralmente aqui no Liceu de Oratória. Então, por isso que eu acho que esse problema é um problema que a gente tem que bater em cima sempre. Sim, nós vamos falar bastante se proteger. Disso. Mas o mais importante agora, para deixar um recado para esse vídeo, preocupe-se não só com o que você fala, mas como você fala. Isso pode resolver muitos conflitos. É isso aí. Certo? Certo.